Oi, gente! Semana de Natal com um baita presentão que é a gente poder refletir, discutir, relacionar temas a respeito de notícias globais, mais regionais aqui da nossa América Latina e mais locais ainda aqui do Brasil. E eu tenho o privilégio de fazer isso junto com você para que a gente possa aí ter mais ideias sobre a nossa formação como cidadãos, nossa inserção no mundo contemporâneo, nesse universo de demandas o tempo todo deste século XXI. E como a gente se posicionar ou se relacionar de um jeito que seja melhor para nós e para os outros, né? Porque afinal de contas, quando a coletividade ganha, parece que todo mundo individualmente vive melhor. Bom, eu quero te convidar, claro, para a gente fazer aquela anotação, aquela sequência de ideias, né? Conforme a gente pode relacionar aí os temas. Eu deixo sempre a nossa sequência, a nossa nuvem de palavras, o que seja aí, para que você possa ter acesso também e fazer a sua elaboração a respeito. Eu quero te convidar de imediato para a gente ir para uma notícia que eu destaco internacional, que é a notícia sobre a COP26, a realização da COP26 no último mês de novembro em Estocolmo, na Suécia. Era uma super reunião climática esperada já há muito tempo, adiada do ano passado para agora por conta da pandemia, mas a ideia é justamente engajar o maior número de nações possível para que haja aí de fato, uma possibilidade de frear o aquecimento global até 2100 em 1,5 graus e não chegar aos 2 ou mais graus, como é a previsão. Bem, dentro dessa grande repercussão, gente, eu destaco uma repercussão importante que é como a inteligência artificial pode nos ajudar, como a tecnologia de maneira geral, pode nos ajudar a melhorar nossos hábitos, criar políticas públicas relacionadas ao clima, inclusive. Guarda bem essa expressão, política pública, a gente vai falar dela ainda daqui a pouquinho, em outro tema, outra situação. E olha só, como o cruzamento de dados pode nos ajudar a alavancar ideias e realizar o que é mais importante, né? Realizar ações que de fato intervenham adequadamente no problema. Bem, o que a gente tem aí então? É uma criação, pessoal, uma elaboração de uma espécie de caixa preta do clima, olha só. Ela será implantada submersa na Tasmânia e tem mais ou menos, é uma super placa que tem mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar, para a gente ter as dimensões aí, né? Qual é a ideia? É que essa super placa implantada ou implementada em meados de 2022 capture dados e palavras, gente, que circulam na internet relacionados a clima, meio ambiente, mudança climática, comportamento, discursos, práticas, notícias a respeito desses temas interrelacionados à sustentabilidade, no fim de contas, né? Bem, qual é a ideia então a partir disso? Que esses dados e essas palavras se transformem depois em informação, quer dizer, que se possa fazer cruzamento desses dados com outras situações, que se possa elaborar hipóteses a partir do cruzamento de dados e tudo isso aliado ou embasado justamente, gente, pelo poder que a inteligência artificial tem de fazer isso com mais maestria, vamos dizer assim, né? Do que a olho nu ou do que um humano sozinho, por exemplo. Bem, a caixa preta, gente, deve, além disso, medir, fazer mensurações periódicas de temperatura terrestre e marinha, e também a capacidade de armazenamento dela é de mais ou menos 50 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo das décadas ou com outros recortes temporais é possível ir entrecruzando esses dados e, quem sabe, justamente criar políticas públicas climáticas para diferentes locais de acordo com a sua diversidade de demandas também, né? Porque não são todos os países que têm as mesmas necessidades. Se a gente for pensar, pessoal, as emissões de gases poluentes dos países são diferentes, a quantidade, vamos dizer assim, de tratamento, inclusive vamos pensar no saneamento básico aí,
Tratamento de esgoto é diferente nos países. Então, se a Caixa Preta consegue cruzar essas informações, ajuda inclusive no ODS, ou num dos ODSs previstos pela ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão na Agenda 2030. São 17 objetivos e um deles é justamente cuidar do meio ambiente com responsabilidade e que se desdobra, tem outro relacionado, que é esse de dar acesso universal a saneamento básico, que envolve esgoto tratado e água potável, né? Pode-se pensar, pessoal, que no século XXI essas demandas são evidentes e iminentes, não tem como fugir, viu? Então, olha aí, Caixa Preta do Clima e como a inteligência artificial pode nos ajudar a melhorar situações de visibilidade e previsibilidade em relação a isso. E minimizar impactos, né? Coisa boa isso. Bem, notícia mais local, gente, recente, pão quentinho aqui, saído do forno, ó. Eleições no Chile, pessoal, neste último domingo. Eleições no Chile, que é um país da América Latina, que não faz fronteira com o Brasil e que tem votação facultativa, né? Então não é obrigatório, como no Brasil e outros países da América Latina, que é obrigatório que o eleitor vá votar, né, ou justifique sua ausência. O Chile já tem uma votação facultativa. E o que acontece, gente? Importante salientar e destacar alguns números aí para interrelacionar, né? Quem foi eleito foi esse candidato de centro-esquerda, o Boric, com 55,8% dos votos. Ele é o candidato mais jovem, né, e presidente mais jovem do Chile, 35 anos ele tem. Quem ele derrotou é o direitista ou conservador, como assim era denominado pelos cientistas políticos e analistas de política internacional, o Cast, que perdeu com 44,1% dos votos. A abstenção, gente, foi de 45%, quer dizer, quase metade dos eleitores ou da população chilena elegível para votar não foi às urnas. Em compensação, como a gente tem um crescimento populacional dessa região do mundo ainda, né, da América Latina, a gente teve aí um recorde de votantes, 8,3 milhões, é um recorde em números absolutos nas eleições do Chile. Bom, dado esse cenário da eleição, o que tem agora, né? Agora vem os desafios para a governabilidade, diz ele se elegeu com que pautas? Pautas muito fortes no mundo, gente. Pauta ambiental, justamente, né, pensando nessa aquiescência e nessa corroboração dos limites relacionados aí às possibilidades de detenção do aumento do aquecimento global até 2100 e outras situações muito locais e próprias, né, relacionadas à conservação e cuidados com o meio ambiente. Outras pautas regionais que têm a ver com o desenvolvimento do Chile, o desenvolvimento da região, relações diplomáticas e outras questões. E pautas femininas e feministas, quer dizer, nesse ponto para dizer assim, ó, a igualdade de gênero no trabalho, no mercado de trabalho, em salários e em demandas sociais. Não vamos esquecer que a Michelle Bachelet, gente, que é ex-presidente do Chile 2 vezes, tem um papel muito importante nesse braço da ONU que se chama ONU Mulheres, que tenta mapear aí as desigualdades, as principais desigualdades e os principais desrespeitos às mulheres no mundo, né? Pensando em direitos humanos e outras tantas questões, e tenta oferecer, vamos dizer assim, incentivos locais para que haja iniciativas que melhorem esse cenário, né? O que ajustem para melhor esses cenários. Então, pautas feministas, regionais e ambientais. E os desafios do Boric agora, gente? Olha só, coloquei até um com uma carinha triste, outro com uma carinha feliz, tá? Tá aqui, ó. Carinha triste contém inflação, gente. Conter inflação não é tarefa simples, né? Principalmente em países em desenvolvimento. O poder aquisitivo, o poder de compra do salário médio dos chilenos caiu em torno de 5 a 6% por conta da pandemia também, grandemente, né? Em outros países em desenvolvimento aconteceu o mesmo, a gente sente essas questões no Brasil também. E a inflação, então, quer dizer,
demanda aí, é um problema sério e que a população sente no bolso no cotidiano. Então é um problema que esse governo herda aí para resolver. Mas ele herda uma possibilidade ou uma situação em termos de lei, gente, muito importante. A Constituição nova do Chile deve ficar pronta em meados de 22 e aí é função desse governo do Boric implantar a nova Constituição. Por que coloquei carinha feliz do lado da Constituição? Porque é uma atualização de lei necessária, pessoal, pensando na demanda social. Bom, as sociedades mudam, as relações sociais mudam. E é muito importante que poderes executivo, legislativo e judiciário estejam atentos a essas demandas e essas novas necessidades que inclusive as relações globais e sociais determinam e exigem da contemporaneidade. Então é preciso que haja atualização dos códigos de lei. E essa atualização faz toda a diferença, faz toda essa função no Chile no momento, por exemplo. Notícias locais, temos? Temos. Tem tanta coisa, né, gente? Tem bastante notícia acontecendo, bastante situação no Brasil. A gente vai recortando aí ao longo das edições também o que tem de ponto importante. Eu recortei hoje para a gente conversar, inclusive para dar sugestão aí de série e leitura, recortei o papel da Anvisa na aprovação aqui da vacinação infantil contra a Covid-19. Foi aprovado na última semana pelos técnicos da Anvisa, vacinação em crianças no Brasil de 5 a 11 anos. Lembrar que esse recorte etário aí é um recorte determinado pela ONU, pela OMS, né? A partir de 12 anos é considerado adolescente, então entra em outra faixa de vacinação, inclusive, que já estava prevista, já estava recebendo as doses aí. E de 5 a 11 agora entra como faixa etária infantil, né? A previsão é de uma dose reduzida do imunizante Pfizer e é para ser aplicado então nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Isso pode gerar uma política pública, gente. Eu falei para ficar esperto a essa expressão que a gente ia usar de novo, né? Uma política pública porque pode se tornar, claro, um integrante da carteirinha de vacinação das crianças. E diz, bom, então ela passa a integrar essa política pública de vacinação em massa das crianças no Brasil, também entrando aí com o imunizante contra a Covid-19, né? Para indicar, pessoal, aqui queria, né, fazer isso para deixar como uma referência, uma possibilidade de reflexão, principalmente um episódio da série You, né, Você, assim mesmo, em que o filho dos protagonistas pega sarampo. E aí eles se assustam e dizem, mas como assim sarampo não era uma doença erradicada? E aí vem toda a reflexão sobre o benefício individual e coletivo de a gente se imunizar, de a gente se cuidar e uma série de outras questões, pessoal, que fazem a diferença. Acho que no mundo contemporâneo a gente pensar o quanto a informação gira rápido e o quanto as doenças também podem girar rápido se a gente não tiver o devido cuidado e não houver políticas públicas para isso. Então, série You. Também quero indicar o livro Nêmesis, gente. O livro Nêmesis é do Philip Roth. E aí, assim, baita escritor premiadíssimo, escritor norte-americano premiadíssimo. Eu tenho aqui a minha edição em online, né? Em PDF. Mas, olha lá, tem edições outras, com outras capinhas. Tá aqui, ó, Nêmesis. Tem inclusive uma edição do Clube de Livro TAG, que foi feita ano passado. E assim, há muita gente dizendo que esse livro tem outra cara, outra pegada depois da Covid-19, porque é o seguinte, Nêmesis, gente, é o nome de uma deusa, que é uma deusa de vingança ou retaliação, viu? E o enredo do livro do Nêmesis gira em torno de uma contaminação, de um surto de poliomielite num acampamento de férias, né? Então diz, puxa vida, depois, quem sabe, de a gente passar uma situação como essa de pandemia, isso também ganha um outro significado. Então são sugestões sempre de leitura e reflexão, pessoal. Afinal de contas, leitura e reflexão não fazem mal a ninguém. Não é à toa que há tantos provérbios que sobrevivem, né, até a contemporaneidade, dizendo assim, ó, nada como uma noite entre um dia e outro. Conte até 10 antes de responder. Ou como disse na semana passada, o octogenário, fez 85 anos na sexta-feira, o Papa Francisco,
Ele disse: é melhor guardar a língua do que usá-la para chicotear os outros, hein? Olha, receita boa para nós, gente, de fim de ano aí, de reflexão e de entender que reciprocidade não é responder na ponta da língua também para todo mundo, viu? Gente, um grande abraço, um excelente Natal para todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.